Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Se passou mais um dia dos namorados e é claro que eu não ia deixar a data passar em branco, homenagear os apaixonados. Que tal uma comédia típica dos anos 90, de grande sucesso que inspirou outras que viriam sucessivamente. E está completando 35 anos esse ano. Conto de Fadas, A Plebeia e o Príncipe. Música marcante, dois atores carismáticos e com química e que catapultaram-se para o sucesso. Tem algumas polêmicas, ator que não gosta do filme. Eu estou falando de Uma Linda Mulher, estrelado pelo Richard Gere e a Julia Roberts. Bastidores, curiosidades, melhores cenas, eu vou contar nesse especial Dia dos Namorados. Após a vinheta, não sai daí. Pretty Woman, ou Uma Linda Mulher, lançada em 1990. Em Portugal, ele é chamado de Um Sonho de Mulher. A direção é do Gary Marshall. Ele dirigiu bastante comédias românticas, por exemplo, O Diário de uma Princesa, o primeiro filme e a sequência, que também são muito conhecidos e muito famosos, Idas e Vindas do Amor, de 2010, Um Salto para a Felicidade, de 87, entre outros. O roteirista é o J.F. Lenton. Ele se baseou em prostitutas que ele ficava observando nos bulevares perto de onde morava, combinando-as com as invasões corporativas, algo muito comum na época. O personagem do Richard Gere faz. Originalmente o filme se chamaria 3.000 ou $3.000, que é o valor que o Edward combina com a Vivian para passar uma semana com ele. Mas a Disney posteriormente pediu para mudar para Pretty Woman, em homenagem à música do Roy Orbison. Deu certo, né? Porque é usada na trilha sonora e todo mundo lembra desse filme. Originalmente, o filme seria mais sombrio, mostraria a obscura classe de prostituição em Los Angeles. E também abordaria a questão do uso de drogas. A Vivian e a amiga dela, Kitty, seriam viciadas. Então, Pretty Woman traz muita semelhança com o mito Pigmalion, particularmente com a peça de mesmo nome do Edward Bernard Shaw, que também serviu de base para o musical da Broadway, My Fair Lady. Foi então que o até então presidente da Disney, o Jeffrey Katzenberg, ele insistiu que o roteiro fosse reescrito como um conto de fadas moderno, com qualidade de uma história de amor. Então a trama acompanha um magnata perdido que ajuda uma prostituta que trabalha no Hollywood Boulevard e acaba contratando-a por uma semana. Nesse período, ele a transforma em uma pessoa elegante para acompanhá-la em seus compromissos, mas os dois começam a se envolver e a relação patrão-empregada se transforma em uma relação homem e mulher. Antes de começar a falar do filme, das curiosidades, melhores cenas, bastidores, vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta aí se você gosta ou não de Uma Linda Mulher. É um filme marcante para você? Me dê dicas também de outros filmes para trazer para o canal. Se estiver gostando do vídeo até aqui, dá uma curtidinha que também me ajuda. Se possível, compartilhe para quem gosta da Julia Roberts, do Richard Gere, de Uma Linda Mulher. Passava muito na televisão, né? Também deixe minhas redes sociais aí, se você quiser me acompanhar, que eu sempre coloco coisas de filmes e séries também. Tá bom? Então vamos lá pro filme. Conhecemos o milionário Edward Lewis, interpretado pelo Richard Gere. Ele é bem solitário, ele é muito bom nos negócios, mas no amor, não. O ator tá aí no auge do charme, né? Muita mulher deve ter suspirado por ele na época. Ele tá no meio de uma ligação e também numa recepção, uma festa, quando a namorada dá um fora nele. Outra ex que ele está conversando ali comenta que se casou. E ele pergunta, você ficou amiga da minha secretária? Aí ela diz, pô, a sua secretária é minha madrinha, eu conversava mais com ela do que com você. Aí o Edward precisa ter uma mulher ao lado dele para esses compromissos, para aparência. Isso com certeza era muito comum. Os executivos da Disney queriam originalmente o Sean Connery. O Richard Gere começou muito ativo no seu papel, mas o Gary Marshall o chamou no canto e disse, não, neste filme, um de vocês se move, que é o caso da Julia Roberts, e o outro não. Adivinha qual deles é você? Se você prestar atenção na atuação do Gere, ele é bem travadão mesmo. É a personalidade do Edward. Christopher Reeve, o saudoso Christopher Reeve, o Superman, fez testes para o papel de Edward. Só que a Julia Roberts não estava presente no dia do teste, porque ela tinha outro compromisso. O Reeve teve que atuar com uma diretora de elenco, aí ele ficou muito chateado com isso. Ele ficou muito irritado com o Gary Marshall, parece que ele jogou o roteiro, o próprio ator escreveu isso em suas memórias.
e disse que era um desrespeito e saiu do set. Ele já tinha recusado outros papéis e que no lugar dele seria o Richard Gere, de O Americano de 1980, Oficial Cavalheiro de 82. Al Pacino recusou o papel também. Ele fez um teste com a Julia Roberts. Ele gostou do roteiro, mas disse que não era o ator certo, não se sentia capaz de encaixar com o personagem. John Travolta fez testes. Burt Reynolds recebeu uma proposta, mas ele recusou. E brincou depois de ver a Julia Roberts em cena, que ela era muito bonita, ficou frustrado com isso, de não ter aceitado. Albert Brooks, Sylvester Stallone também rejeitaram. Dennis Quaid foi considerado. Harrison Ford, Bruce Campbell, Danny Glover, John Hurt, Robin Williams, Daniel Day-Lewis, Charles Godin, Denzel Washington. Christopher Lambert também foi considerado. Na época, a atriz que concorria era a Molly Ringwald, do Clube dos Cinco. Tem o advogado Philip Stuckey, é interpretado pelo Jason Alexander, o George Costanza lá de Seinfeld. Também tem uma participação da Amy Yasbeck lá de O Pechinha, é a esposa do Stuckey. Ela aparece bem pouco, não tem tanta relevância assim. Wayne Knight foi considerado para o papel de Philip. Ele co-estrelou ao lado do Alexander Seinfeld. E outra curiosidade aí, ele seria o George Costanza. O Jason Alexander quase não pegou esse papel. O Gary Marshall estava um pouco incomodado e era questionado constantemente porque o ator era muito baixo em relação ao Richard Gere. Isso poderia acabar causando problema. Quando a escalação e a química maravilhosa entre os dois convenceram os outros envolvidos, a diferença de altura foi resolvida, colocando listas telefônicas debaixo dos pés dele para que ele ficasse mais alto nas cenas ali com o Richard Gere. Aí tem essa ambientação de Los Angeles, depois Beverly Hills, eu acho legal. Vemos as moças de família ali trabalhando, uma parte mais periférica, digamos. Conhecemos a Vivian Ward, interpretada pela Julia Roberts. Lindíssima, perfeita, sério, ela tá muito bem. Foi indicada ao Oscar de melhor atriz. Ela usa uma peruca loira, isso é muito comum nesse meio. Depois ela solta o cabelo, e o diretor Gary Marshall procura os melhores ângulos, o olhar. Muita gente diz que romantiza a prostituição, não vai a fundo no que realmente é, mas como eu disse, a proposta não era ir para um filme sombrio. É só você ver a Nora, que venceu o melhor filme do Oscar, que é Uma Linda Mulher às Avessas. Eu comentei aqui no canal. Quando a atriz se encontrou pela primeira vez com o diretor do filme, a primeira coisa que ela disse: eu não vou ficar nua. A Drew Barrymore fez testes para o papel de Vivian, mas ela foi rejeitada pelo Gary Marshall porque ele a achou muito jovem. Com a Winona Ryder foi a mesma coisa. Lauren Holly foi escalada para o papel também. Daryl Hannah, Karen Allen. A Disney não queria a Julia Roberts no papel, e sim a Meg Ryan. Diana Lane estava muito interessada em fazer, mas teve que desistir no último momento, por conta de conflitos de agenda. Depois ela co-estrelou 3 filmes com Richard Gere. Aquele Infidelidade é ótimo e eu vou trazer aqui pro canal. A Jodie Foster, após vencer o Oscar, ela também se mostrou interessada em fazer a Vivian. Uma Thurman fez testes, Jennifer Connelly teria recusado. A Valeria Gotino recebeu o convite também e recusou. Ela foi finalista junto com a Julia Roberts. Christian Davis fez um teste para o papel, recusou. Sandra Bullock e Michelle Pfeiffer também. A Leah Thompson fez testes, mas ela achava que seria um filme sombrio. Sarah Jessica Parker também foi considerada, não gostou do papel. Um exemplo particularmente cruel foi com a atriz Emily Lloyd. Ela recusou o papel porque estrelaria outro filme, Sereias, no mesmo ano, mas ela foi demitida pela cantora Cher, sendo substituída pela Winona Ryder. Ela ficou com os 2 pássaros voando. Aí a Vivian vai a uma boate com a amiga dela, a Kitty, interpretada pela Laura San Giacomo. Discutem ali que é melhor não ter um cafetão, mas às vezes é difícil arrumar dinheiro. A Kitty é como se fosse uma mentora na prostituição para Vivian. Elas dividem um apartamento juntas e estão devendo aluguel, tanto que a Julia Roberts sai pela janela para não encontrar com o responsável. Aí a Vivian e o Edward se conhecem. Ele pede para ser levado até o hotel, que ele não conhece nada ali em Beverly Hills. Ela dirige o carro dele. Muito engraçado as pessoas no hotel depois olhando para ela, por causa da roupa. A Demi Moore recusou o papel da Kitty. A Valeria Bertinelli foi considerada para esse papel. A amiga da Vivian, a Kitty, ela seria viciada em drogas, e no roteiro original, mais sombrio, ela morreria. A química entre o Richard Gere e a Julia Roberts é absurda. O bom é que nenhum esconde nada do outro. Não tem um segredo ali que segura o filme. Ele sabe que ela é uma prostituta. Ela vê que ele é rico
e o trata como cliente. O pedido da Vivian, quando ela chega pela primeira vez na cobertura do hotel, pede para tirar suas botas de salto alto. Isso foi ideia da Julia Roberts. As botas estavam machucando seus pés. O ator Hank Azaria, mais conhecido por dublar personagens nos Simpsons e filmes como Os Queridinhos da América, ele já falou em entrevistas que uma linda mulher ajudou muito na sua carreira. Ele aparece rapidamente aí como um detetive. O Richard Gere e a Julia Roberts tiveram uma química absurda a primeira vez que se encontraram. No entanto, o Gere não queria aceitar esse papel. Ele estava ao telefone pronto para recusar, quando a Roberts entregou para ele um post-it escrito: "Por favor, diga sim". Aí ele aceitou na hora. Eu também aceitaria. A princípio, ela o leva para o hotel onde ele vai ficar. Aí a convida para entrar, e aí cobra um valor, né? Passar a noite com ele. Ela não pode beijá-lo, e claro, os dois vão pro finalmente. Durante aquela cena em que a Vivian deita no chão e fica assistindo I Love Lucy, o Gary Marshall fez cócegas nos pés da atriz, claro, fora das câmeras, para poder arrancar essa risada histérica aí. Durante essa cena de sexo, a Julia Roberts ficou tão nervosa que saltou uma veia na testa dela. O Gary Marshall foi pra cama com a atriz e junto com o Gere, eles fizeram massagem nela, até a veia desaparecer. A atriz também teve urticária e recebeu loção de calamina, até que finalmente pudessem filmar a cena. Eu gosto da atuação do Richard Gere, ele é charmoso, ele é um cavalheiro, fala manso, só que quando se refere aos negócios, ele é um leão, ele é implacável, diz que pega a empresa, corta em pedaços, vende esses pedaços. Tem aquela frase mais pra frente dele com a Vivian: "Nós dois somos pagos pra ferrar com os outros". Tem uma cena que o Edward pensa que a Vivian está usando drogas, ele diz que não pode. Um resquício ali do que seria o roteiro original. A Vivian diz que está com um fio dental. O Edward também fala que tem medo de altura, algo que o diretor Gary Marshall também tem. Inclusive, esse medo é usado em outras cenas. Quando a Vivian senta na cobertura, ele pede para ela sair dali, ele não vai para fora ficar olhando a paisagem. Também, que bonitinho, ela o ajuda a colocar a gravata. Aí ele decide levá-la a um jantar de negócios. A trilha sonora foi um grande sucesso. Começando pela canção Oh Pretty Woman, It Must Have Been Love, da banda Roxette, chegou ao número 1 na Billboard. King of Wishful Thinking, do Go West, Show Me Your Soul, do Red Hot Chili Peppers, No Explanation, Peter Cetera, Will You Woman Do, da Natalie Cole, e Falling, da Laura Wood. A trilha ganhou 3 vezes o certificado de platina pela RIAA. A ópera de destaque no filme é a La Traviata. Também serviu de inspiração para o enredo. A Julia Roberts canta Kiss, do Prince, quando ela está na banheira. Outra coisa de destaque são os figurinos. Pra mim, os vestidos que a Vivian usa. Então, aquele ar de conto de fadas. Que também ela diz que o homem ideal para ela é a que vai salvá-la quando ela está na torre, aprisionada. A cena icônica dela com aquele vestido vermelho, eu não consigo ver essa cena e não lembrar de uma sketch de Uma Família da Pesada. Originalmente ele seria preto, mas a figurinista Mary Vance achou muito sem graça e optou pelo vermelho. O colar que a Vivian usa na ópera custa $250 mil na época. Durante as filmagens, um segurança da joalheria armado estava constantemente atrás do diretor. Richard Gere e a Julia Roberts têm 18 anos de diferença. Ele tinha 40 e ela 22, respectivamente. Por isso tem aquela piadinha com o gerente do hotel. Ele finge acreditar que a Vivian é sobrinha do Edward. Eu destaco também esse cara que fica no elevador, ele faz umas caretas. Eu acho hilário, olhando pra Vivian, prestando atenção nas conversas dos dois. Todas as cenas foram filmadas na Rodeo Drive, só que elas foram feitas aos domingos, porque a cidade tinha regras rígidas no tocante a filmagens. O orçamento do filme não era limitado, e os produtores poderiam conseguir o máximo de locações possíveis com os estimados 14 milhões. A maior parte foi filmada em Los Angeles, na Califórnia, mais especificamente em Beverly Hills. As tomadas da cidade são muito bem feitas. A cena do restaurante foi filmada no Rex, agora é chamado de Cicada. As filmagens no interior do saguão, o Beverly Wilshire Hotel, foram feitas no agora já demolido Ambassador Hotel. As filmagens começaram em 24 de julho de 89, mas tiveram muitos problemas, tá? Incluindo questões de espaço e tempo. Isso incluía a Ferrari e a Porsche, que não queriam ser incluídas no merchandising do filme, porque não queriam associá-lo a prostitutas, já que a Vivian assume o volante. A Lotus Cars UK
viu uma oportunidade e aceitou fazer o merchandising no filme. E deu certo, as vendas subiram. As filmagens foram concluídas em novembro de 89. Tem um erro de continuidade numa cena, eles estão tomando café logo no começo. Se você prestar atenção, a Julia Roberts está comendo um croissant. Depois a cena corta e ela está segurando uma panqueca já mordida. Na mesma cena, ela está com um croissant quase todo mordido. Aí no momento seguinte que a atriz vira-se para a câmera, o salgado milagrosamente está inteiro. Bom, o Gary Marshall abordou o roteiro de forma livre e deu liberdade para que os atores improvisassem. Por exemplo, aquela cena que o personagem do Richard Gere fecha o colar e quase prende o dedo da Julia Roberts e ela dá uma risada, foi meio que uma brincadeira. Só que os produtores, os envolvidos, acharam que era melhor deixar porque foi muito genuíno. Tanto que tem um corte brusco ali. Quando os rumores de que a produção estava desorganizada chegaram até a Disney, o Jeffrey Katzenberg foi enviado para supervisionar pessoalmente o projeto. Ele aprovou depois, após ver as cenas, e dizia que eram bem engraçadas. Eu também gosto da personagem da Julia Roberts, realmente ela é o fio condutor da história. Ela é meio que inocente, ela fica deslumbrada, óbvio, nunca viu tudo aquilo ali. Um elevador com um sofá, tem as questões ali das cenas que ela tem que se portar à mesa, a cena do jantar, que o escargot voa, aquela cena dela cantando na banheira a música do Prince, quando ela é maltratada na loja, né, as mulheres ali cheias de pompa, de preconceito, olham pela aparência, não vai ter dinheiro, isso aqui não é pra você, minha querida. É só ter grana que você fica cercado de bajuladores, tanto que o personagem do Richard Gere fala isso. Depois ele a leva para uma loja e ali ela é bem tratada e tal. Na cena da banheira, onde a Vivian canta, foi usado muito detergente para fazer as bolhas grossas. Acontece que ele era tão forte que ele removeu a tinta de cabelo da atriz. Depois ela teve que tingí-lo naquela noite. E também, quando a atriz está nessa cena cantando na banheira, depois ela desliza para baixo, mergulhando, a equipe deu uma zoada nela. Desocuparam todo o set. Quando a Julia Roberts subiu e abriu os olhos, todos já tinham ido embora, até o cinegrafista que estava filmando a cena. A cena do jantar que o escargot voa e um garçom pega e diz: isso sempre acontece o tempo todo. O Gary Marshall jogou esse escargot várias vezes, até que o ator pegasse convincentemente. Aí eles combinam o valor para que a Vivian passe a semana com o Edward, $3.000. Tem o gerente do hotel, o Barney Thompson. Ele de início é bem snob. Ele é interpretado pelo Hector Elizondo. Depois ele ajuda a Vivian, consegue uma loja para ela comprar os vestidos, ajuda a se portar à mesa. A Disney disse ao Gary Marshall que não tinha dinheiro disponível para pagar o Elizondo. Então, o diretor pagou do próprio bolso o salário do ator. Óbvio, depois a Disney cedeu e reembolsou o diretor. A cena que os dois se pegam em cima do piano também acho muito legal, sensual. Tem a cena deles na banheira, aí o Edward fala do pai que morreu recentemente. O Richard Gere estava, na verdade, tocando piano e também compôs essa trilha aí musical que ele toca. De acordo com os comentários do diretor no DVD, os sons das teclas do piano, que são feitos durante a cena aí de amor entre os dois, tiveram que ser colocados na pós-produção. Por quê? Enquanto os atores estavam ali se pegando e o som saindo da tecla não era muito alto. E aí ficava dissonante, não podia ser usado no filme. Também tem uma participação do ator Larry Miller, eu lembro dele, mas em Professor Aloprado. Também lá o pai da protagonista em 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Tem vídeo aqui no canal. Que é outro especial Dia dos Namorados, dá uma conferida. Mais pra frente a Kitty faz uma visita pra Vivian. Engraçado ela falando aí com um casal de idoso. Olha, se eu fizer com ele você assistir, é tanto. E aí a Kitty diz que a amiga está apaixonada pelo Edward, embora ela negue. Outra cena legal é quando o casal está numa corrida de cavalos, assistindo. Ela dá uma resposta atravessada ali para duas madames. Os dois depois discutem porque o Edward comentou com o Philip que ela era uma prostituta, ela não gostou, ela não quer ser usada como objeto, ele não é seu dono, quer ir embora, depois os dois se reconciliam daquele jeito, e a Vivian conta pra ele como foi parar na prostituição. Aí os dois voam de jatinho para São Francisco, vão a uma ópera, e aí vão se aproximando, né? Comem um cachorro quente, conversam,
ficam rindo, e aí finalmente se beijam. Aí o Edward quer continuar bancando a Vivian, mesmo depois de uma semana. Ela não curte essa ideia. A ópera no qual o Richard Gere leva a Julia Roberts é La Traviata, que é sobre uma prostituta que se apaixona por um homem rico. Tem uma questão ali do Edward querer comprar a empresa de um velho, que a empresa está falida, até um senador envolvido ali. Esse velho é o James Morse, interpretado pelo Ralph Bellamy. O coroa não quer, ameaça o Edward. Aí lá pro final, o Edward muda de ideia, o que deixa o Philip revoltado. E ele culpa a Vivian por isso. Tanto que ele vai ao hotel, tenta agarrá-la, bate nela. Aí o Edward parte pra cima dele, lhe dá um soco e o expulsa dali. O Richard Gere, se você prestar atenção, ele fica mexendo a língua dentro da boca, enquanto fica gritando com o Stuck. Isso realmente aconteceu porque ele arrancou uma coroa de um molar durante essa cena, de acordo com o Gary Marshall. Aí a Vivian se despede dele, daquele jeito, né, que tem nos filmes de comédia romântica. Ele até pede que ela passe uma noite com ele, não como cliente, mas porque ela quer. Tá, só ela quer. A moça decide ir embora. Aí o Edward decide ir até onde ela mora, faz uma serenata, sobe pela escada ali, vencendo o seu medo de altura. E essa alusão dela ser resgatada numa torre, né? Termina com a câmera se afastando e os dois se beijando. E aí vem a música título. Quando eles filmaram a cena em que a Vivian fala que queria ser resgatada como se fosse uma princesa da torre, eles não tinham ainda o final pronto. E aí decidiram filmar essa cena. Nessa cena final da serenata, rola uma gravação de uma área de La Traviata. A área tem um solo vocal, seguido pelo tema nas cordas e trompete. Esse arranjo não era da ópera original, mas sim adaptado para o filme. Bom, o filme não termina com o Edward dando para a Vivian uma rosa e partindo em direção ao pôr do sol, mas sim entregando para ela um envelope com o dinheiro prometido e saindo da sua vida para sempre. Enquanto ela grita, chora e diz que o odeia, porque se apaixonou por ele e ele a abandonou de volta à prostituição. Ironicamente, nenhum dos três roteiristas que reescreveram o roteiro original, o Lenton, receberam créditos na tela. Esse foi o último filme do Ralph Bellamy. Ele faleceu em 29 de novembro de 91, aos 87 anos. O filme recebeu uma indicação de melhor atriz para Julia Roberts, mas venceu o Globo de Ouro de melhor atriz. Recebeu umas 3 indicações: melhor filme comédia musical, melhor ator comédia musical e melhor ator coadjuvante para o Hector Elizondo. Nos posters de divulgação do filme, o corpo que aparece não é da atriz Julia Roberts, e sim da dublê de corpo, Shelley Michelle. A mesma dublê é utilizada em algumas cenas do filme. Depois que a dublê foi contratada, a primeira coisa que o Gary Marshall mudou nela foi o jeito de andar. A Michelle era muito graciosa, devido ao seu treinamento de balé. A Julia andava como uma cowgirl, então a Michelle aprendeu a andar da mesma forma. Recentemente, em entrevistas, o Richard Gere foi questionado se toparia voltar para uma sequência de Pretty Woman. Em resposta, ele disse que tudo se resume à existência ou não de um bom roteiro. Em outras palavras, se o enredo for muito bom, ele toparia. Fora isso, a ideia de revisitar o personagem não seria interessante. O Gary Marshall faz a narração daquele homem vasculhando o lixo ali na casa do Sylvester Stallone, porque o som não ficou muito bom. Aí teve que colocar na pós-produção. A Vivian diz para o Edward que é de Migdeville, na Geórgia. A Julia Roberts é de Smyrna, também na Geórgia. Vivian significa animada, da mesma raiz de vivaz e vívido, indicando sua personalidade, o efeito que ela tem nas pessoas. O gerente do hotel começa bem chato, bem snob, mas ele cede aos encantos dela. E todo esse jeitão dela entra em contraste com o Edward. O Gere, a Roberts, o Marshall e o Elizondo voltaram a trabalhar juntos 9 anos depois em Noiva em Fuga. O Richard Gere não gosta desse filme. Ele chamou de o seu menos favorito e criticou por glamourizar os corretores de Wall Street. O filme gera um debate hoje porque a moça precisa ser resgatada. Se o Richard Gere fosse pobre, ela não se interessaria por ele. Mas ela é uma prostituta, tá? É que essa questão do conto de fada, hoje em dia tá batido, né? Bom, Uma Linda Mulher custou 14 milhões e arrecadou 463 milhões, graças ao sucesso de vendas de VHS na época e toda vez que foi exibido na TV, e foram muitas. Se você ficou com vontade de matar a saudade desse filme, ou se você não o conhece, ele está disponível no Disney Plus. É isso aí, pessoal. Isso que foi Uma Linda Mulher. Espero que vocês tenham gostado. Desejo aqui a todos um feliz Dia dos Namorados.
para os que são fiéis, hein? Olha lá. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não de Uma Linda Mulher e por quê. Se eu esqueci alguma curiosidade, pode comentar aí embaixo. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo para o fã de Uma Linda Mulher. Mais uma vez eu peço. Mais 2 vídeos aqui do lado de outros especiais. Vou deixar aqui também de 10 coisas que eu odeio em você. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Pretty Woman.